A casa é grande, o jardim ao redor imenso. Vi a casa uma vez do alto do Corcovado e só então percebi quanto era isolada a mancha negra na mata. Mais escura que a noite, vindo desmanchar seus contornos quase a meus pés. Somente no centro, onde eu sabia ser o pátio, uma lâmpada acesa. A partir daquela noite, tive sempre, vívida, a noção de mim mesma ao lado da lâmpada, em meio àquele enorme mar de escuridão. Mais de 50 anos depois, ou cerca de 50 anos depois, minha filha já era nascida. Eu me lembro que eu fui lançar o livro no Parque Lage, porque eu quis lançar meu primeiro livro naquela que ainda era a minha casa. Então eu fui, naquela época se faziam, eu estou falando de 50 anos atrás, gente, se faziam noites de autógrafos com uma certa elegância. Eu fui com a minha amiga passar aspirador de pó, levamos uma toalha de renda para botar sobre a mesa, um castiçal de prata. Eu fui ao cabeleireiro e quando cheguei em casa me olhei no espelho e era o Renault, o maior cabeleireiro do Rio, meu amigo. Quando eu me olhei no espelho pensei, não é possível. Tirei tudo, desmanchei tudo e me penteei do meu jeito. É muito bom ver esse livro publicado outra vez, porque isso significa que ele continua fazendo parte do todo e, apesar de tantos anos de distância e de tantos livros publicados desde então, ele continua harmonioso com o conjunto. Isso me diz a mim, não tem que dizer forçosamente aos outros, mas isso me diz que eu, ao escolher um caminho, segui nele vida afora. Isso é muito reconfortante, porque eu nunca escrevi para os outros, sempre escrevi o que eu queria escrever, e o que eu queria escrever espelha uma certa coerência de espírito, de vida. Eu comecei a escrever porque eu era cronista do Caderno B do Jornal do Brasil. Ou seja, já escrevia, já tinha um retorno, já tinha uma certa segurança. E eu tinha lido naquela época um livro muito delicado do Thiers Martins Moreira. É um livro, o título eu esqueci agora, mas é um livro todo sobre uma casa, a casa que havia sido dele, da infância e tal. E eram textos curtos. Então, a possibilidade de um livro de textos curtos e que não tivesse um enredo de romance, ficou bastante evidente para mim através do livro do Thiers. E batia com aquilo que eu gostava de fazer. Eu nunca desejei fazer textos muito longos e em trechos romanceados, e eu sempre fui de uma linguagem mais contida e de um discurso pequeno, embora abrangente, se assim a gente pode dizer. Então, eu fui morar sozinha, já morava sozinha desde o início, na entrada do Jornal do Brasil, morava num apartamento em Ipanema, e eu voltava para casa e era aquele silêncio, o apartamento vazio, silencioso. Para me fazer companhia, não era tempo de televisão, ou seja, já era, mas eu não tinha televisão, nem me interessava.
E não era tempo, sobretudo, de telefoninhos, equipamentos, amizade eletrônica. Então eu, para me fazer companhia, comecei a botar uma folha de papel na máquina, uma Olivetti 22, e comecei o livro. O livro não foi entendido em absoluto, ou seja, o que eu pretendia não foi entendido. Foi considerado um livro de crônicas, mas não é um livro de crônicas. Assim como os meus livros de minicontos são considerados livros de minicontos, quando na verdade há um ensaio correndo por trás deles, esse livro também era um livro temático. Qual foi o tema que eu escolhi aos 20 e poucos anos, 20 e tantos? A solidão. Porque eu tinha uma vivência antiga, longa, de solidão, que vem comigo desde a infância, em distintos períodos. E porque naquele apartamento eu estava sozinha. Mas eu não queria só escrever sobre solidão, a minha solidão. Eu acho isso um saco. Eu queria fazer um outro discurso, um discurso mais amplo. Eu queria mostrar que a solidão é parte da vida de um ser humano. Sempre. Esteja ele rodeado de pessoas ou não. A solidão, que agora revelou-se ser uma doença, né? A Inglaterra passou a considerar, agora, recentemente, este mês, uma doença. A solidão é parte do ser, porque é sozinho que cada um de nós elabora a sua vida, seu percurso e encara a sua morte. Então eu quis fazer um livro sobre solidão que dissesse isso tudo. Uma pretensão louca, né? E fiz em 2 planos. Um plano do presente e um plano do passado. Todos os capítulos ímpares são relativos ao passado e momentos de solidão autobiográficos que avançam no tempo para ir encontrar-se no presente, no último capítulo. E todos os capítulos pares são momentos, percepções da solidão no presente. Nas tardes de verão, quando tudo parece parado à espera da noite, eu atravesso a casa lentamente. Não abro janelas. Olho nos quartos em penumbra coisas que já conheço. Depois, subo ao terraço. Um pouco intimidada por tanto céu, vejo de um lado a lagoa, as ruas, os carros e as pessoas. Do outro, o interior da casa, a piscina parada, as colunas, o chão de mármore. E sinto toda a vida deste lado. Uma parte de mim é uma pessoa de hoje, mas eu não me acompanho com sistemas mecânicos. Eu não frequento as redes sociais. Não creio que isso me acompanharia minimamente. Isso me tomaria um tempo louco, do qual eu não disponho. Eu não sei como se sente só um viciado em mensagens que está o tempo todo, que nem sequer fala ao telefone, porque falar já não é o que não é de bom tom, são mensagens. Como se sente só uma pessoa que aparentemente está sempre em companhia, está sempre ouvindo chamados de sereias, vozes, está mergulhado em polifonia. Eu não sei como se sente, como é a solidão nesse tipo de vivência. O eu sozinha não tem uma classificação. E por isso foi recebido como um livro de crônicas. Por isso o Rubem Braga não quis editar,
Por isso ficou 5 anos esperando um editor na gaveta, porque não tinha classificação. Esse livro não é definível, é um livro. E eu estou escrevendo outro agora, que também vai ser um livro. Eu gosto de livros e de escrevê-los. Eu lembro claramente que eu tinha essa imagem na cabeça. Eu queria que o livro fosse como aquelas bolas de espelho que tinham nas boates, antigamente assim se chamava, que eu frequentava muito, vale dizer, não era uma reclusa, e que lançam, dardejam momentos de luz, Eu queria que o livro fosse isso. Queria falar da solidão dessa maneira. Filtrada pelas venezianas, a luz dos salões dilui minha imagem nos espelhos. Sento nas poltronas, ando descalça sobre os tapetes. Sozinha, participo de grandes festas, danço, canto. Sou muito bonita. Eu gosto de ver que não só a escolha estrutural que eu fiz, de uma estrutura mais complexa, que não precisava ser evidente, que não precisaria tornar-se clara para o leitor, que essa preferência se manteve e que a linguagem que eu usei no primeiro livro, eu espero até ter melhorado, mas de qualquer maneira é um tipo de linguagem que eu mantive depois ao longo de toda a minha profissão. Eu gosto de me iludir pensando que a escolha foi ditada porque eu tentei ouvir minhas vozes interiores. Mas isso é uma ilusão, é claro.